Olá, meus queridos amigos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos. Estava aqui meditando no Bom Dia, no Bom Dia Amigo, e tem como tema a fonte de nossa força. E qual seria a fonte de sua força? O Calvin Williams, um autor, ele dizia assim: quando confrontados com circunstâncias difíceis, podemos confiar que Deus é a nossa força. Isso, fecha aspas, é uma afirmativa. Mas será que podemos realmente confiar que Deus é a nossa força na nossa luta diária? Quando a gente vê lá falando sobre o profeta Elias, conhecemos bem a história dele, muitos conhecem bem a história dele, que se encontra lá em 1 Reis, falando sobre os grandes eventos desse homem de Deus. Os capítulos 18 e 19 de 1 Reis nos fala de dois momentos na vida do profeta Elias, que viveu lá pelo século 9 a.C. No primeiro momento, a gente vê que ele desafia os poderosos do seu tempo ao povo. Ele pergunta: a quem nós estamos seguindo? Ele começa a indagar os poderosos e ao próprio povo, né? Porque o povo estava envolto a outros deuses. E ele diz: a quem estamos seguindo afinal de contas? Será que temos esta coragem de anunciar à igreja a quem realmente estamos seguindo, com os parâmetros de que muitas estão vivendo hoje, tentando sobreviver? A pergunta de Elias ao povo de Israel, ela permanece tão atual. Ele seguia o Deus verdadeiro, seus contemporâneos, e adorava os deuses falsos. Então, aqueles homens, eles adoravam, aquele povo adorava o Deus falso, né? Mas, pastor, Deus falso, né? Como é que pode ser isso? Que não pareciam, na verdade, ser falsos, pois se fossem, claramente ninguém os seguiria. Esta é a força dos deuses, eles parecem verdadeiros e nos seduzem, quer dizer, são deuses que acabam seduzindo o povo. E que deuses são esses? Meus amados, aquilo que está em teu coração, aquilo que você coloca para si, para sua fé, muitas vezes mal direcionado e mal interpretado para a vida, porque o verdadeiro Deus é o nosso Senhor que está nos céus. E muitas vezes se fazem outros protótipos de deuses, porque esses deuses muitas vezes eles são ferramenta da concupiscência da sua carne, quer dizer, são ferramentas do seu pecado. São deuses em que vocês, entre aspas, né, em que muitos acabam adquirindo para si, porque testifica o seu desejo da carne. Porque os deuses falsos fazem isso, né? Dá liberdade de agir e fazer aquilo que você bem entende com a sua própria vontade, né? Então existem deuses para todo tipo de pecado, bem desse jeito, porque seduzem a alma do homem, né? O homem quer se sentir seduzido por esses deuses falsos. Os valores que a sociedade segue parecem ser de Deus. Nós temos que avaliá-los, confrontando-os com a palavra de Deus. Não temos como desmascará-los se não formos leitores diários da mensagem de Deus. Se nós não formos leitores diários da palavra da Bíblia, não tem como desmascarar essas coisas. Não adianta querer ser um crente apenas de igreja. Não adianta ser um crente apenas viver das suas emoções ou das ações do Espírito Santo, sem que realmente possa ler a Bíblia. Porque a Bíblia é a única regra de fé e prática em que te dá base para que você tenha a fonte da sua força, para que possa entender o que é de Deus, o que não é, o que é pecado, o que não é. Gálatas capítulo 5 fala sobre a obra da carne e as obras do Espírito.
É leitura, conhecimento, dedicação à palavra. A gente vê ali, meus queridos, que no primeiro momento, Elias ali enfrenta ali os 450 profetas de Baal, né? E ali, quando ele vai enfrentar aqueles deuses, ali aqueles sacerdotes, ele vai na coragem e na força do Senhor. E ali ele faz proezas e milagres na instrumentalidade de Deus sobre a sua vida, porque ele sabia em o Deus que ele confia, para poder ter feito o que foi feito ali, como está escrito na palavra de Deus, onde aqueles 450 autonomeados representantes de Deus foram exterminados e derrotados pelo profeta Elias ali naquele momento. Mas em outro momento ele teve medo da perseguição de Jezabel. Ele temeu Jezabel. A gente pode conjecturar que após esse momento de Elias ali com os profetas de Baal ter destruído, Deus ter usado ele naquela magnitude toda, e tantos outros milagres que Deus fez através dele, quem sabe ele não acabou se tornando aí autoconfiante em si mesmo. É uma conjectura, né? Para ele temer tanto a esses profetas e temer tanto uma mulher. A gente se pergunta o que levou ele a temer esta mulher. Porque ele se viu sozinho em dado momento, porque milhares de profetas foram perseguidos e mortos. Então Elias deve ter deduzido que estaria sozinho naquele momento, sem ninguém ao redor para ajudá-lo, para aconselhá-lo, para estar com ele. E talvez se tornando tão autoconfiante da sua própria força, que acabou temendo o perigo de sua própria vida, já que outros profetas já tinham sido eliminados e Elias temeu por sua própria vida. Isso não é diferente para muitos que temem por sua própria vida em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos, por aquilo que tem como ministério na mão. Os nossos ministérios, eles são sustentados por Deus, seja eles financeiro e espiritual, né? Quando estamos na dependência da questão financeira, se não entendermos que é Deus que nos sustenta, estaremos presos aos homens por pagamento. Estaremos presos a muitas coisas por pagamento. Isso não é ministério. Isso é sobrevivência humana. É poder querer viver com as suas próprias forças e utiliza a fé alheia para isso. Ministério, ele vê o sustento como algo de Deus para mantê-lo na obra e naquele local. E quando tem que usar a palavra, quando tem que usar a exortação no sentido de corrigir, e às vezes tem que ser forte e contundente, tem que ser usado, independente daquilo que aqueles que vão ser corrigidos vão entender, ou até mesmo lhe perseguir, tentar lhe tirar a vida, ou lhe tirar aquele ministério de suas mãos. Ou você enfrenta a verdade em nome de Deus, ou você assume a mentira e passa a viver cada vez mais a concupiscência da carne, como esse primeiro momento de Elias. E Elias começou a perder a batalha quando começou a se preocupar demais consigo mesmo. No Monte Carmelo, quando derrotou os profetas, ele estava interessado em defender ao seu Deus. Agora queria proteger a si mesmo. Quando não teve medo de perder a sua vida, ele venceu. Quando quis preservar a sua vida, ele perdeu. Então nós não temos que ter medo de defender aquilo que Deus coloca na nossa mão para ser defendido. Nós temos que ter coerência, discernimento de todas as coisas. E a nossa dependência depende de Deus. A palavra do Senhor, ela é muito clara, ali em 1 João capítulo 5, versículo 14, quando diz: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Porque essa é a confiança que nós temos que ter no nosso Deus vivo. Porque tudo que pedimos a Ele com confiança, o nosso Senhor nos ouve e Ele nos preenche de toda a necessidade. Meus queridos, que Deus
ele possa ser realmente a fonte de sua força. Que Deus te abençoe, que Deus ilumine e te guarde. Ele dê muita paz nessa caminhada cristã. Para ser uma igreja diferente, precisamos reconhecer que o poder que vem é de Deus e que nós estamos aqui como ministradores do Senhor e não ter medo de enfrentar os ministérios que Ele coloca sobre nossa vida, mas se enfrentar com a verdade, com dignidade, porque a nossa dependência é única e exclusivamente do nosso Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Pai de amor, em nome de Jesus, eu coloco a vida dos nossos ouvintes em Tuas mãos. Derrama da Tua graça e do Teu poder, Pai querido, e que a força que cada um tem, que vem de Ti, possa sobremaneira sustentar a cada um. Dele consciência, discernimento e paciência, para que possa prosseguir para o alvo, Deus, determinado em seus corações. Tu nos ensina, meu Senhor, na Tua palavra, que o Teu reino e a Tua justiça é a nossa busca constante e diária. E tudo aquilo que provém de sustento para nós, ó Deus, Tu acrescentará a cada dia e cremos nisso, Senhor. Cremos no Teu pão que não falta para aquele que crê. Cremos no amor da Tua graça e que nós possamos ser instrumento de salvação, Senhor, aqui enquanto viver. Abençoa, Pai querido, aqueles que desejam ser geração eleita, pura e verdadeira, vivendo, ó Deus querido, Teu verdadeiro evangelho. Nos transforma, ó Deus, e nos ajude com as nossas petições e com os nossos sonhos, Senhor. Em nome de Jesus nós te oramos e agradecemos, Pai. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.